Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em todos os corações. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, pedindo a Ele que nesse momento possa nos abençoar, nos envolvendo em muita luz, em muita paz, em muita tranquilidade, mentalizando o nosso auditório repleto dessa energia que vem da espiritualidade maior e cai sobre todos nós, nos trazendo calma, paz e entendimento da palavra do Cristo, traduzida aqui por Emmanuel e também pelo Evangelho de Pedro. Que assim seja. Bom, pessoal, nós vamos hoje falar do capítulo 26 do livro Pão Nosso, um livro psicografado por Emmanuel, por Chico Xavier, o Espírito é Emmanuel, e hoje, no capítulo 26, ele se baseia na primeira epístola de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2. O título é Trabalhos Imediatos. E esse verso que Emmanuel destaca é esse aqui. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Eu vou ler para vocês aqui, isso aqui é exatamente o capítulo 5 da primeira carta de Pedro, onde a gente lê o seguinte: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha, olha que coisa rica isso, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Aí vem o trecho que Emmanuel escolhe para a gente. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós, jovens, que aqui ele falava para os anciãos, aos presbíteros, aqui para os jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos do mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecidos um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja dado o poder para todos sempre. Amém. Aí ele encerra, contando para a gente que por Silvano ou Silas,
é o mesmo Silas aqui, que a gente vê no livro Paulo e Estevão. Vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente. Então, Silvano escreveu por aqui para Pedro, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa igreja em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos, o Marcos evangelista, o João Marcos, sobrinho de Barnabé. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Emmanuel nos traz então um texto onde vou ressaltar para vocês aqui a parte mais importante, onde ele fala o seguinte: naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acendam de longe com solicitações razoáveis. Razoáveis, esse é o texto principal. Então ele fala o seguinte: atendamos aos imperativos do serviço divino que se localiza em nossa paisagem individual, não através de constrangimento, mas pela boa vontade, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particulares. Essa é a essência da epístola de Pedro que eu quero mostrar para vocês aqui. O que é que nós temos aqui na nossa mão? O que é a epístola de Pedro? Esse capítulo 5, ele contém aí 3 partes. Uma parte dirigida aos anciãos, aos pastores, aos que se responsabilizavam na época por divulgar a palavra do Cristo. A segunda parte fala dos jovens. Fala de quem não tem essa responsabilidade, mas quer entrar na seara do Cristo. Então, ancião e jovem aqui não diz respeito à idade, diz respeito ao grau de responsabilidade e maturidade espiritual, que são coisas muito diferentes. E a terceira parte são as saudações que as cartas normalmente contêm, dirigidas aí a todo mundo. São muito importantes. Pedro tinha uma forma diferente de se dirigir, de exortar. E a gente observa isso muito presente no Evangelho de Marcos, João Marcos, que aqui Pedro chama de filho, porque na verdade, dos 4 evangelistas, nós estamos falando que 2 escreveram o Evangelho. Mateus, que era publicano, que era mais culto, e João, o evangelista, o João que evangelizava, para se diferenciar do João Batista, o que batizava. João Batista era primo de Jesus, Maria e Isabel eram primas. O evangelista era irmão de Tiago, filhos de Zebedeu, pescadores de Cafarnaum, junto com Pedro e André, 2 outros irmãos. O evangelista foi o que mais viveu. Isolado na ilha de Patmos, dizem que viveu mais de 100 anos. E pôde ali, no seu evangelho, e depois no Apocalipse, passar toda a experiência que ele teve com Cristo, inclusive a experiência mediúnica do Apocalipse, que é um livro todo mediúnico. Lucas, o médico, nunca conheceu Jesus pessoalmente. Então, o Evangelho de Lucas deveria se chamar As Memórias de Maria. E quando Lucas, a caminho dessa procura do Filho do Deus único, que não era uma crença somente judia, hebraica, mas uma crença universal, que os gregos tinham os altares vazios, que esperava o Filho do Deus único, o Messias, o Salvador. Era uma crença daquela época. Então, quando Lucas se dirige até a Judéia em busca do Messias, quando ele chega, Jesus já tinha sido crucificado.
ele procura então quem é a maior de todas as testemunhas que poderia existir. Maria. O Evangelho de Lucas é baseado no testemunho de Maria. E o Evangelho de Marcos, que também não conheceu Jesus, porque era muito novo, sobrinho de Barnabé, que começou o seu apostolado acompanhando Barnabé e Paulo, mas devido ao temperamento muito ágil, muito inquieto de Paulo, ele abandonou, voltou mais para frente, mas no fim da vida de Pedro foi aquele que apoiava Pedro. Então o Evangelho de Marcos deveria se chamar As Memórias de Pedro. Por isso ele é rápido, ele é objetivo, ele é cheio de ação. É uma coisa acontecendo atrás da outra, porque é Pedro lembrando. É Pedro falando. Pai, você está me contando esse caso aí, eu estou lembrando aqui de um dia que eu encontrei Jesus e aconteceu isso, isso e isso. Aí ele vai lá e põe no Evangelho. Porque Pedro era aquele que iria continuar o trabalho do Cristo. Nos dias de hoje, Jesus ia ser chamado de o coach de Pedro. Ele ficou toreando Pedro todos os dias. Acordava na casa de Pedro. Curou a sogra de Pedro. Ia pescar, Jesus estava lá. Ia para as cidades, as missões secretas, as mais íntimas, era Pedro e João. E às vezes algum outro. Ele foi preparado para esse caminho. Essa carta de Pedro é um testamento espiritual. É Pedro resumindo de forma objetiva os recados finais. Porque quando foi escrita, Pedro estava preso em Roma. Então, lá da prisão, Pedro ditava e João Marcos, o evangelista, escrevia. Isso aqui é uma despedida. Lindíssima. Mas também é um retrato da vida de Pedro. Começando de trás para frente. Porque Pedro era o jovem lá no começo, impetuoso, agitado, apaixonado, extremado, ansioso, que precisava receber o recado que ele dá aqui. E nessa primeira parte é Pedro, o ancião, experiente, trazendo a mensagem. E Pedro tem uma forma muito interessante de doutrinar, que é da antítese. Então ele fala uma coisa negativa e depois uma positiva, ou uma positiva e depois uma negativa. E aqui ele usa isso para os líderes da igreja 3 vezes. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado com ele, não por força, mas pela vontade. Não pela ganância, mas de ânimo pronto. Ele está dando o caminho. Não faça isso, faça aquilo. Não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E isso aqui, cada exemplo desse que Pedro coloca nessa primeira parte, endereçada aos líderes da igreja, ele vivenciou. Então isso aqui é a vida de Pedro, que ele aprendeu na dor, na negação do Cristo, naquelas chamadas, aquelas regulares que Jesus dava para ele na Bíblia, na frente de todo mundo. Quem vocês acham que eu sou? Estão falando aí que eu sou Elias, que eu sou João Batista. Tu és o Filho do Homem. Aí Jesus comenta que vai partir. Aí Pedro questiona, mas isso não pode acontecer. Eu falei, Pedro, aparta-te de mim, porque agora você está deixando o diabo falar atrás de você.
Por que Jesus fazia isso com ele? Porque se importava. Porque Pedro ia ser a pedra sobre a qual a igreja iria ser fundada. Então ele precisava aprender mais rápido. Jesus só tinha 3 anos. Os outros não teriam essa responsabilidade do Pedro. A responsabilidade do cristianismo nascente ficou nas costas de Pedro. Um pescador ignorante de Cafarnaum, que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, que aprendeu na marra a ser esse ancião maduro que, como vocês vão ver, decidiu os destinos do cristianismo. Pedro vai começar a falar, ele exibe primeiro quem que é ele. Eu também sou presbítero. Eu também coordeno a igreja. É por isso que eu estou me dirigindo a vocês. Sou testemunha das aflições do Cristo. E essa era a maior chaga de Pedro. E ao mesmo tempo, o seu maior troféu. Porque ele soube transformar a negação no maior momento de aflição do Cristo, que ele foi testemunha. Quando o Cristo foi preso, ele seguia ali Jesus de perto, e Jesus tinha anunciado para ele que ele ia negá-lo 3 vezes. E no momento em que ele nega a 3ª vez, toda a vergonha se abate sobre ele. Mas ele soube pegar isso e transformar na força para que ele tirasse de dentro dele toda essa falta de paciência, toda essa ansiedade, e ele entendesse que ele era exatamente igual aos pecadores, como eram chamados na época, que se aproximavam do Cristo, que buscavam a melhora, e que ele tinha tanta impaciência com eles. Por isso que ele fala, testemunha das aflições do Cristo. E já num estado de completa comunhão com o Cristo e participante da glória que se há de revelar. Isso é maravilhoso. Você sair de uma situação onde você se sente a pior das criaturas e chegar no fim da vida, aos 80 anos de idade, mais ou menos foi quando Pedro foi crucificado, com essa certeza: eu combati o bom combate, eu vou participar da glória de Deus que vai se revelar para todos nós. Que essa foi a promessa do Cristo. Isso é maravilhoso. Uma coisa muito interessante dessa parte aqui do Evangelho de Pedro e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Jesus foi chamado de pastor várias vezes. Ele se denominava pastor. Várias palavras ele falava dos pastores. E qual o pastor que, saindo do campo com suas 100 ovelhas, perde uma, não abandona as outras 99 e volta para buscar aquela ovelha perdida? Jesus era o pastor, mas essa é a única parte da Bíblia toda que aparece o sumo pastor, o chefe dos pastores. Ele já não era mais somente o profeta, ele era, com letra maiúscula, o sumo pastor. Essa crença é muito bacana, e Pedro resgata aqui, lá do Velho Testamento, lá em Ezequiel. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Você está seguindo Deus para quê? Para o seu conforto pessoal
ou para servir, porque o sumo pastor é aquele que ganhou esse título por estar trabalhando e não cuidando dos seus aspectos pessoais. E quando a gente volta lá, apacentai o rebanho de Deus, servindo de exemplo ao rebanho. Pedro foi buscar isso lá em Ezequiel. Também em João. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. É aquele que dá o exemplo. Ele não cai de paraquedas num rebanho. Ele se tornou pastor porque ele é o que mais trabalha. Quando amanhece o dia, ele entra pela porta para soltar as ovelhas para poder pastar. Não manda fazer. Porque o pastoreio dele é para o Senhor, não é para benefício próprio. Lá em João 21, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Apontando para os outros apóstolos. Isso não era Jesus querendo criar uma treta. Não, Jesus não ia fazer isso. Isso era uma lição. Novamente, Jesus batia doído em Pedro. Porque ele estava indo embora. Pedro, presta atenção, filho. Daqui uns dias eu não estou aqui mais não. Você me ama mais do que esses aqui? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. O que é que Pedro está falando para os líderes da igreja nos seus momentos finais? Apacenta as ovelhas. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Por que ele repetiu duas vezes? É a perfeição, essa regra judaica de você fala shalom, você está desejando a paz para alguém. Shalom, shalom, a paz perfeita. Mas para trazer a completude, o término do ensinamento, Jesus pergunta pela terceira vez. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Imagina que coisa desesperadora deve ser isso. Parece que Jesus está duvidando do que você está falando. Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus estava fazendo isso, gente? Porque sabia que Simão iria falhar no seu orgulho de se achar melhor que os outros. Prometeu que não conseguiria cumprir. Ia precisar da última lição de humildade, a negação. E aquilo não poderia ser o peso que iria afundar Simão Pedro. Então Jesus gravava para ele: presta atenção, não interessa o que você fizer, eu estou te mandando, apacenta as minhas ovelhas. Sobre ti fundarei a minha igreja. A exortação para os jovens. Existem algumas questões importantes. Aqui, Simão está trazendo a experiência dele, enquanto ele não era um ancião, enquanto ele não era um líder maduro. Ele está relembrando. É quase pedindo para a gente, nós que não somos presbíteros, anciãos, que não somos líderes maduros do Cristo,
Presta atenção. Se humilha. Vê quantas vezes ele fala humildade. Se sujeita a quem entende. Aonde que isso aqui se encaixa para a gente? Primeiro mandamento, dos 10 mandamentos lá, honrai pai e mãe. Se sujeita, o que é diferente de obedecer. Para de discutir com seu pai e com a sua mãe. Para de bater de frente. Para de querer mudar seus pais que têm mais de 70, 80, 90 anos. Você que está mais de 40 anos para frente, você tem alguma ilusão que você vai mudar alguma das coisas que você é enjoado demais? Não vai, gente, a gente só piora. Vamos ser todos velhinhos e ranzinza. Mas você quer que seu pai com 80 anos muda. Deixa ele falar. Entra aqui, sai aqui, tá certinho. Agradece, gratidão, apoia, ajuda. Sede sujeitos aos anciões. E sede todos sujeitos uns aos outros. E Pedro exemplificou isso, como eu vou mostrar para vocês. Tenha humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Está lá no Sermão da Montanha. Humilhai-vos, de novo. Abra mão da ansiedade. Essa é a grande diferença entre a imaturidade e a maturidade espiritual. Na nossa imaturidade, nós somos ansiosos porque ainda acreditamos que temos controle sobre as coisas. Eu quero fazer, na minha ilusão, eu quero fazer para Deus, eu quero fazer para Cristo, mas do meu jeito. E aí eu quero controlar como as coisas vão acontecer. Quando a gente amadurece, eu continuo querendo fazer, mas eu espero em Deus. Quando eu espero em Deus, se aquilo que eu queria não aconteceu, eu entendo. Ah, então era isso. Está tudo certo. Eu saio do controle. Pedro era ansioso. Pedro queria fazer, era impaciente. Dava catracada em Jesus. A gente lê o livro Boa Nova, a gente vai ver isso. Jesus naquela paciência absurda. Porque ele tinha certeza, ele sabia. Pedro, um dia, ia se transformar naquele que a gente conhece. Que história de vida é essa, gente? Que coisa espetacular. Que exemplo a ser seguido. Pedro. Sede sóbrios. Resistir na fé. Dê graças a Deus. Conselhos. O que ele pensava? O que eu não fiz? Que eu posso ensinar agora que eu sou um ancião, que as pessoas me param na rua para beijar minha mão, que a sombra de Pedro curava quando passava em cima dos doentes. Está em Atos dos Apóstolos. Que conselho que eu vou dar para o Pedro? Já viu isso? O que você falaria para o Sérgio de 20 anos? É o Pedro escrevendo a carta dele aqui. Ó. E aqui a mensagem final, antes de eu falar um pouquinho sobre a vida do Pedro. Por Silas, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, mostrando que o maior de todos encarnado naquela época também precisava de ajuda, também aceitava ajuda. Mas você, o protegido de Jesus, não aceita ajuda. Parabéns, gente. A vossa igreja em Babilônia vos saúda. Isso aqui é uma gozação dos judeus. Eles chamavam Roma da Babel, Babilônia. Muitas línguas eram faladas, era uma bagunça danada, se adoravam milhares de deuses. Então, na verdade, ele estava em Roma, era uma brincadeira. E meu filho Marcos. Pedro nunca teve filho.
filho do coração, um daqueles que ele adotou e que ajudou muito Pedro, como a gente vai ver aqui. Vamos falar um pouquinho desse Pedro. Haroldo Dutra Dias gosta muito dessa passagem que está lá na Boa Nova, que é um encontro entre o sacerdote Hanã e o Cristo. No ano 30, quando foi começar o seu apostolado, Jesus se dirigiu a Jerusalém e ficou ali sentado na beirada ali do templo. Jesus era uma pessoa muito enigmática e a aura dele chamava a atenção das pessoas. No livro Há 2000 anos, Emmanuel conta isso, que no encontro dele, enquanto senador Públio Lentulus, ele não conseguia olhar na face do Cristo. No livro O Grande Amigo de Deus, da Taylor Caldwell, que também escreveu Médico de Homens e de Almas, que é o livro de Lucas, O Grande Amigo de Deus, o livro de Paulo. A autora conta que Paulo, um dia, estando em Jerusalém, se encontrou no mercado com um jovem Jesus e sua mãe Maria, um Jesus que ainda não tinha começado o seu apostolado. E ele, fariseu, amargo, não conseguia tirar os olhos de Jesus. E assim aconteceu com Hanã, esse sacerdote famoso do Templo de Jerusalém. Ficou olhando para ele, até que chegou perto dele e falou assim: Galileu, porque Jesus tinha um corte de cabelo característico, né? Galileu, o que fazes na cidade? Jesus respondeu: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Porque era uma crença entre os judeus que nada de bom pode sair da Galileia. Mas a lição do Cristo, desde a manjedoura, é exatamente essa. Não interessa onde você nasce. Não interessa as situações. Não interessa quem seja a sua família. Se a sua missão está chancelada por Deus, esquece. É só seguir o caminho. E Jesus retorna para ele: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Obra divina em tuas mãos? E deu uma gargalhada. Jesus calado. Com quem contas para levar adiante essa empresa? Meus companheiros hão de chegar de todo lugar, respondeu Cristo. Sim, porque os ignorantes e os tolos estão em todo lugar. Você tem razão, esse vai ser o material da sua edificação. Você já viu uma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Perguntou. Sacerdote, replicou-lhe Jesus. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o juiz ainda perguntou: conhece Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus. O sacerdote apelou, porque já não tinha mais argumentos para implicar com Galileu, e foi embora. Jesus saiu dali, voltou para Nazaré para se despedir. Despedir da sua mãe, falar para ela que o apostolado dele ia começar, que Maria depois iria encontrar com ele, iria se mudar para Cafarnaum, estar presente na vida dele. O pai de Jesus já havia desencarnado, né? José, o pai físico. Passou em Canaã, reviu amigos e foi para Cafarnaum, ao lado ali do lago Tiberíades. Foi a primeira vez que Jesus encontrou Pedro e André. André já tinha visto Jesus nas pregações de João Batista. André era seguidor de João Batista. Mas a partir do momento que Jesus convida
aqueles dois pescadores a serem pescadores de alma e os chama pelo nome. A vida de Pedro, então, nunca mais seria a mesma. Pedro seguiu Jesus 3 anos seguidos. Na última ceia, Jesus então explicava para os seus apóstolos. Se cingiu com a toalha, porque ele era o que faziam os escravos. Tirou a roupa, botou uma toalha amarrada na cintura e foi lavar os pés dos discípulos. E Pedro, ainda jovem, que não, você não vai lavar meu pé não. Se esse povo aí não tem consideração com o Senhor, problema deles. Meu pé você não lava. Aí Jesus falou, Pedro, para com isso, meu filho. Ninguém é melhor do que ninguém. É preciso que se faça isso. E Jesus então falou para eles, eu vou daqui, vou voltar para a casa do meu pai. Jesus faz essa demonstração para Pedro. Não queiras ser melhor que os teus irmãos, em nenhuma circunstância da vida. E Jesus dizia então, a minha hora se aproxima. Mas Pedro, novamente, peraí, o senhor vai para onde? Onde o senhor for, eu vou também. Inclusive, se precisar morrer, eu morro. E Jesus responde para ele, ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e abnegação. E somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Guarda esse trecho. Como Pedro ficou questionando, que Pedro era enjoado, era arrogante. Não, o senhor não está sabendo o que o senhor está falando. Não, vamos embora, eu topo qualquer parada. Pedro, eu falo para você que antes do galo cantar, você já vai ter me negado 3 vezes. Beleza. Pedro, então, nos diz o livro Boa Nova, no capítulo 26, a negação de Pedro. Fala assim, eu não estou entendendo. Então quer dizer que o senhor não acredita em mim. Tudo que eu já fiz agora não serviu para nada. Jesus fala para ele, não, Pedro. Hoje você vai aprender que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. O homem no mundo é mais frágil do que mau. E Pedro só enxergava 2 cores, preto e branco, bom e mal. E Jesus estava mostrando para ele, você é bom e mal ao mesmo tempo. Mas você é muito mais frágil do que mal. Jesus foi preso, Pedro foi seguindo, negou as 3 vezes. Quando ele negou pela 3ª vez, ele lembrou das palavras do Cristo. Caiu num choro convulsivo e foi como se ele visse Jesus se aproximar dele e repetir para ele, Pedro, o homem no mundo é mais frágil do que mau. Ali nascia o Pedro ancião, o Pedro responsável, que iria carregar o cristianismo nascente. E uma coisa importante, Pedro nunca seria Pedro sem Paulo. A vida desses 2 mestres do cristianismo se entrelaçaram muitas vezes. Quando Paulo ainda era Saulo e perseguia a casa do caminho, arrancando de lá Estevão e assassinando Estevão. Quando Paulo encontrou Jesus no caminho de Damasco, começando ali também a sua transformação, ele saiu de Damasco, onde foi expulso de uma sinagoga, no momento em que ele não era nem judeu fariseu e nem cristão. Ele precisava se encontrar. E o Senhor, então, através de Ananias, fala para Paulo, você vai para o deserto. E lá ele encontrou Gamaliel, seu antigo mestre, e ficou ali 3 anos. 3 anos estudando o Evangelho. Qualquer um de nós acharia que isso é tempo suficiente
para um doutor da lei, está pronto para servir o Cristo. Paulo volta para Damasco, é expulso de Damasco outra vez e resolve ir até Jerusalém encontrar Pedro. Mas quando bate lá na casa do caminho, ele se apresenta, fala assim, diz a Pedro que eu preciso falar com ele. Ah, tudo bem, quem que é o senhor? Eu sou Saulo de Tarso, agora regenerado pelo Cristo. Todas as portas e janelas fecharam. Tiago Menor foi absolutamente contra. Nicolau, um dos 70 que vieram no dia do Pentecostes, era contra. Filipe foi contra. Mas Pedro e João sempre muito amoroso, o discípulo que Jesus amava, o evangelho mais lindo de todos, mais poético, que define Deus no menor verso da Bíblia. O que é Deus? Deus é amor. Ponto final. Pedro, então, já maduro, tocando a maior obra de benemerência que existia no planeta, a Casa do Caminho, que aceitava qualquer um de graça. Fala para eles, não, vamos fazer o seguinte, pede para o Paulo ir para uma hospedaria e nós vamos mandar lá Barnabé, porque Barnabé nunca viu Paulo. Se eu chego lá, se João chega lá, Paulo vai lembrar de quando ele era Saulo e aterrorizava os cristãos, porque ele entrava aqui e nós estávamos aqui. Barnabé nunca viu Paulo. Olha o Pedro maduro. Não há mais julgamento. Há acolhimento. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Os apóstolos morriam de medo. Isso aqui foi uma mentira desse Saulo, que não se regenerou nada. Nós temos uma responsabilidade com essa casa. Centenas de pessoas estão internadas aqui. Mas Pedro falou assim, Barnabé vai ser inspirado pelo Cristo e vai saber se Paulo se converteu ou não. Olha o que tinha virado esse homem. Barnabé foi lá, conversou, Pedro recebeu Paulo na casa do caminho, tratou dele, porque ele estava doente com febre. Conversaram muito, deu para ele o evangelho que Estevão usava, o que era para ele muito caro, pois tinha o nome lá de Abigail, sua antiga noiva, que ele tinha abandonado porque se tornou cristã. E Paulo, então, foi discutir com Pedro. Eu quero fazer isso aqui no mundo inteiro. Gente, doutor da lei, 3 anos no deserto. Pedro teve certeza que ele tinha se convertido. Mas Pedro escutava o que Paulo falava, virou para ele e falou assim, Paulo, a sua hora ainda não chegou. Paulo se assustou. Não estava acostumado a escutar não. Falou, a sua proposta é muito parecida com a de Judas. Aí ele quase caiu da cadeira. Judas amava Jesus, Paulo. Só que Judas queria resolver as coisas de forma fácil, rápida e aceitou usar a violência. Não existe solução simples para problemas complexos. Quando Judas aceita que Jesus fosse preso, porque ao ser preso, os fariseus iriam fazer uma revolução e depois trazer Jesus para coordenar essa revolução, Judas aceitou que a violência estivesse na base de todo o movimento. E ele fala para Paulo, a verdade não precisa de guerreiros. A verdade precisa ser vivenciada. O que Pedro fala aqui na epístola dele? Apacentai as ovelhas pelo exemplo. Paulo, boquiaberto como que aquele pescador ignorante lá de Cafarnaum havia se tornado nesse mestre. Aceita as palavras de Pedro, volta para Tarso. Nesse meio tempo, Barnabé abriu a igreja de Antioquia, que prosperou porque não tinha as amarras ali de Jerusalém, dos judeus. Mas chegou um momento em que Pedro foi inspirado. É preciso enviar Paulo para lá. E Paulo vai.
e trabalha intensamente e ganha o coração de muitos gentios. Mas existia uma rixa. Os judeus, os cristãos novos devem ser circuncidados, fazer a circuncisão ou não? Paulo defendia que não. O evangelho do Cristo não era só para os judeus. E isso quase provocou a primeira cisão no cristianismo nascente. Pedro, Filipe, Tiago Menor, que era o mais rígido de todos, foram para Antioquia e Paulo se levantou e exortou Pedro. Falou: Pedro está errado. O evangelho do Cristo é para todos. E rapou o pau. E começou uma discussão e o povo quis brigar. Pedro foi invadido por uma paz. Sentiu a presença do Cristo. Se levantou e falou assim: Paulo está certo. Exemplificando o que falou para os jovens aqui, abaixa sua cabeça para a verdade. Seja humilde, dê o exemplo. Foi um balde de água fria, todo mundo entendeu, concordou. Pedro era o líder da igreja. Pedro só falava inspirado, ele tinha atingido esse nível. E dali nasceu uma amizade que duraria o resto da vida. Pedro saiu de Cafarnaum, foi para Jerusalém, mas a perseguição dos judeus fez com que ele fosse enxotado de Jerusalém. E ele foi para Roma. Chegando em Roma, foi recebido por Paulo. O sonho de Paulo era pregar na Espanha. Nunca conseguiu. A caminho da Espanha, foi alertado: Pedro está indo para Roma. Ele abandonou o seu sonho. Respeitar os anciãos. Ele abandonou o sonho dele para ir receber Pedro. Lembra de Paulo chegando em Jerusalém, Pedro abrindo a porta da casa do caminho para ele? Paulo foi na frente, com o prestígio que ele já tinha, conseguiu uma casa para Pedro ficar e pregar. Foi receber Pedro no porto. E como é maravilhoso esse mistério de Deus intrincado que faz Pedro encontrar com Paulo, que faz Paulo encontrar com Marcos novamente, aquele que tinha brigado com ele. E está todo mundo junto pelo Evangelho do Cristo. Pedro, nas suas pregações na Catatumba, foi preso. Na cadeia de Roma, escreveu as cartas. Foi crucificado, foi condenado à morte. Ele saía na rua, os soldados pediam bênção para ele. As pessoas na rua não deixavam ele andar, porque queria tocar na túnica dele. Mas um soldado, chamado Aniceto, um pretoriano, foi ridicularizando Pedro o tempo inteiro. O tempo inteiro, o tempo inteiro. Crucificou Pedro de cabeça para baixo. Pedro não morria. Passou o dia inteirinho. Pedro, com 80 anos, não morria crucificado de cabeça para baixo. Mas Pedro já não estava ali. Ele relembrava a Galileia e saudade imensa do Cristo. Entendia que daqui a poucos minutos ele queria encontrar com Cristo. Então Aniceto pega uma pedra, taca na cabeça de Pedro, ele desencarna. Jesus em pessoa ali o recebendo. Leva Pedro para um lugar de descanso na espiritualidade. Cuida de Pedro. Depois de algumas semanas, ele já bom, Jesus fala para ele assim: isso está no livro Antologia Mediúnica do Natal. Chico Xavier e Humberto de Campos. Maravilhoso. Não deixa de ler esse livro. Antologia Mediúnica do Natal. Pedrão, fica aí de boa. Está todo mundo aí de sua conta, mas eu preciso voltar. Mas, Senhor, para onde o Senhor vai? E Jesus apronta para a terra. E Pedro levantou e falou assim: eu vou com você. Lembra do que Jesus falou para ele no dia da negação? Por enquanto você não pode ir, mas vai chegar o dia que você vai poder ir. Naquele dia ele pôde ir, ele volta para a terra com o Cristo. Realizam vários trabalhos urgentes, até que Jesus bate no ombro dele e fala assim: Pedro, tem alguém te chamando. Quando Pedro olha, ele se sintoniza com o Aniceto, aquele que ficou ridicularizando ele e jogou a pedra na cabeça dele para ele morrer. O lugar onde Pedro foi crucificado se transformou num lugar de cura. As pessoas iam lá
faziam suas orações e eram curadas, pois Aniceta estava ali com seu filho, morrendo, pedindo perdão a Pedro. Pedro, imediatamente, abraça Aniceta, seu filho, faz uma prece, e o filho dele foi curado. E Humberto de Campos finaliza essa descrição falando o seguinte: para o rude legionário de César, Aniceto, começava a nova vida, e para Simão Pedro, o serviço continuou. Ele, que era o responsável pela fundação do cristianismo na Terra, continua coordenando esse trabalho do plano espiritual. Um exemplo para ser seguido. Eu vou convidar vocês para a gente levar os pensamentos a Jesus, fazer a nossa prece, convidar os médiuns para se levantarem, aplicando passe. Vamos pensar no Cristo, nosso Mestre. Vamos colocar nas mãos dele todas as nossas angústias e preocupações, dores, dúvidas, mágoas, dificuldades sem fim. Jesus amado, nós te buscamos nesse momento, como Pedros, jovens, ansiosos, arrogantes que somos, pedindo que a sua paz nos alcance e nos abençoe sempre, nos indicando o caminho do serviço, o caminho da dedicação ao próximo, onde vamos nos tornar Pedros responsáveis, maduros, que possamos nos inspirar nesse apóstolo de amor, de trabalho, de disciplina, que se transformou na pedra fundamental do cristianismo, que se transformou numa pessoa acolhedora, que não causava mais problemas, mas resolvia problemas. Vamos elevar o nosso pensamento até a nossa casa, os nossos familiares, mentalizando uma luz colorida entrando pela porta, descendo pelo teto, envolvendo todos os cômodos, envolvendo todas as pessoas nessa luz de paz e tranquilidade. Mentalize o seu trabalho. E lembra das palavras de Pedro. Se submeta à ordem, à hierarquia. Seja um trabalhador da paz, da fraternidade, da humildade. Vamos elevar a Maria, nossa mãe, os nossos pensamentos, mentalizando que a sua luz de amor, de acolhimento se derrama sobre nós nesse instante, descendo sobre a nossa cabeça, nos trazendo a imediata sensação de paz e tranquilidade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o... E não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Gente, vão com Deus.